de Cristo estar aqui com vocês nessa manhã, quando o pastor Eduardo pediu para que eu estivesse trazendo uma palavra especial sobre as implicações teológicas da ressurreição de Cristo. E a gente vai meditar nesse texto que eu vou dizer para vocês agora, que é 1 Coríntios, capítulo 15. Você que trouxe a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos falar hoje sobre essas implicações teológicas da ressurreição de Cristo. Como a ressurreição de Cristo afetou a nossa própria vida, o nosso próprio futuro também. Nós que somos servos do Senhor, que já recebemos a graça do Senhor sobre a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 15, todos acharam? Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Os irmãos vão permanecer assentados enquanto vamos ver o texto. E eu trouxe aqui uma gravação desse texto, feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, na versão revista e atualizada. Então, se você tem a sua Bíblia na versão revista e atualizada, você não vai ter nenhuma dificuldade para acompanhar a leitura desse texto de forma dramatizada. Okay? Então, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos acompanhar a leitura junto com a gravação. 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo isso dominou. Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem tem Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, ou de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Esse texto fala para nós da importância do que é a ressurreição para a nossa fé e para a nossa vida pessoal como cristãos, como servos do Senhor. E como esse é um período de Páscoa, é importante a gente refrisar o que é a Páscoa e como ela surgiu. Para isso a gente vai ter que voltar lá para o Antigo Testamento, no Êxodo, quando a gente percebe ali no capítulo 12, Deus instituindo a festa da Páscoa para os judeus. Foi naquele contexto específico da libertação do povo judeu do Egito, quando acontecem as 10 pragas, e então na última praga, que é a praga da morte dos primogênitos,
Deus então fala para o povo de Israel o seguinte: eu vou fazer um pacto com vocês. Eu vou enviar o anjo da morte para que esteja matando todos os primogênitos do Egito, como último sinal que o faraó precisará receber para poder libertar vocês. Mas vocês vão pintar as bordas da porta de vocês, os batentes das casas de vocês, com o sangue de cordeiro. E quando vocês fizerem isso, o anjo da morte então vai passar por cima. E isso diz essa frase, passar por cima, essa expressão. Em hebraico chama-se pesar, que é passar por cima. E então essa palavra pesar, ela se tornou então a palavra que designa a Páscoa, como nós conhecemos. A partir dessa libertação especial que Deus havia dado ao povo judeu lá do Egito, para poderem sair daquela escravidão e viverem a liberdade, você vai guardar essa ideia agora na sua mente, no seu coração, porque em Cristo isso aconteceu de fato, de verdade, não apenas para o povo judeu, mas para todas as pessoas da terra, e uma libertação maior do que a libertação do Egito. Porque mesmo Israel sendo liberto do Egito naquele período, depois, ao longo da sua história, Israel foi novamente cativo por outros povos. A Babilônia, a Síria e tantos outros povos novamente conquistaram Israel, eles novamente viram a escravidão na sua história. Mas a libertação que Cristo traz para a nossa vida hoje, ela nos alcança completamente. Não há mais o que nos prenda a coisa alguma. Porque a liberdade que Cristo alcançou na cruz do Calvário e nos estendeu essa liberdade, ela é total e ela é eterna. É como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, se o Filho nos libertar, verdadeiramente serei feliz. E esse texto aqui que nós lemos agora, acompanhando a leitura, a gente percebe o quanto a ressurreição de Cristo é importante para concretizar essa libertação espiritual dada por Jesus a nós. E a boa novidade, a boa notícia, não fica apenas na salvação. Se ficasse apenas na salvação, já seria mais do que suficiente. Já seria motivo de grande alegria no nosso coração. Mas extrapola, as bênçãos de Deus extrapolam até mesmo a salvação espiritual. Deus nos dá a salvação espiritual, nos liberta de todo o grilhão do pecado, e Deus também nos dá uma nova esperança de futuro enquanto estivermos cativos, a nossa mente cativa à mente de Cristo. E essa verdade conquistada por Cristo é então colocada em nosso coração. Então eu quero fazer ênfase aqui, quero dar ênfase ao que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 18, que a gente já leu, mas eu quero apenas reler esses dois versículos que falam para a gente sobre essa importância da fé na ressurreição de Cristo. Esse Cristo não ressuscitou, é a toda a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: naquela controvérsia que ainda existia na igreja cristã, de um grupo seguindo a filosofia dos saduceus, que era um grupo judaico, que recusava qualquer tipo de ideia de ressurreição, de vida após a morte, ele achava que esse grupo morreu, acaba tudo por aqui. Então, alguns cristãos, sofrendo influência desse pensamento dos saduceus, começaram a falar esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, também na igreja primitiva. Então, Paulo critica esses irmãos que estavam propagando essa notícia errada, esse pensamento errado, essa doutrina equivocada, de acordo com a Bíblia. Ele fala o seguinte: olha, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se nem Cristo ressuscitou, não houve vitória sobre a morte, então nós ainda estamos presos aos nossos pecados. Então, de que adianta pregar?
De que adianta falarmos do amor de Deus? De que adianta ensinarmos que Cristo morreu e venceu a morte e de fato ressuscitou, se tudo, na verdade, vai se tornar uma coisa vã? Por isso, a nossa fé, ela se torna vã caso não tivesse havido, de fato, de verdade, a ressurreição de Cristo. E ao longo da história, várias pessoas quiseram apagar esse grande evento da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi um evento tão magnífico, tão extraordinário, tão estupendamente superior a tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver e entender na nossa história, que algumas pessoas incrédulas tentaram inventar histórias ali, tentaram inventar meios de explicar fisicamente, ou cientificamente, ou pela lógica, o que de fato deve ter acontecido para poder negar a ressurreição de Cristo. Alguns inventaram, por exemplo, como já os evangelhos dizem para a gente, que alguns soldados e algumas pessoas falavam na época de Cristo ainda, que na verdade Jesus não havia morrido. Mas, aliás, Jesus havia morrido, mas que os discípulos de Cristo conseguiram entrar no túmulo, roubar o corpo do Cristo inteiro, para dizer que ele havia ressuscitado. Só que nós falamos aí com algumas situações. Porque quando o destacamento romano vigiava, especialmente o túmulo de alguém que morreu, eles guardavam aquele túmulo com a sua própria vida. Caso houvesse violação e alguém entrasse e roubasse o corpo, o soldado pagava com a própria vida. E fica aqui uma questão importante. Como que poderia alguém como Jesus, que fez o rebuliço que fez na sua época, o seu corpo ser roubado por seus discípulos que estavam medrosos por causa da morte de Cristo? Eles estavam totalmente acuados. Pedro, por exemplo, negou a Jesus 3 vezes. Como que pode aqueles discípulos terem tido coragem para enfrentar o destacamento romano, rolar uma pedra super pesada, sozinhos, e conseguir roubar o corpo de Cristo? Então já cai por terra aquela argumentação. Ao longo da história também da teologia, alguns críticos da ressurreição de Cristo começaram a falar da teoria do desmaio, que na verdade ele não morreu, mas ele apenas desmaiou. Ficou lá desfalecido, como a medicina na época não era avançada. Algumas pessoas entenderam que ele havia morrido, mas de fato não havia morrido. Ele foi sepultado ainda vivo, mas em quase no estado de soma de coma. E depois do tempo ele recuperou as suas forças, recuperou a sua intenção a sua condição, né, de poder sobreviver, e se levantou e saiu daquele lugar. Novamente temos um problema aí. Como que pode alguém que foi açoitado do jeito que ele foi, que foi maltratado do jeito que ele foi, que sequer teve força para conseguir levar a sua cruz pesada até o final, como que alguém naquela condição física poderia sobreviver a tudo aquilo e mais a crucificação? E além disso, conseguir se levantar sem comer nada, sem beber água, sem nenhum tipo de condição física para fazer qualquer coisa, e sozinho empurrar uma pedra que inclusive havia sido lacrada pelo Império Romano. Sozinho. Não há como explicar, a não ser entender o que a Bíblia de fato ensina. Que a ressurreição é algo espiritual, é algo sobrenatural. Não há explicação física a não ser aceitarmos por fé a glória que foi, o poder de Deus para chamar, para tirar Jesus de entre os mortos. Que Jesus de fato ressuscitou, e ele é a única personalidade que pisou aqui na terra, que você pode dizer, ele de fato morreu, mas o corpo dele não ficou retido na sepultura. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o corpo do Messias não sofreria corrupção.
E de fato, Cristo ficou 3 dias sepultado para que comprovasse que ele de fato havia morrido. E daquele último dia, no terceiro dia, Cristo ressuscitou, trazendo a chave da vitória sobre a morte, que é o pior inimigo que nós temos, é a morte. A Bíblia diz, inclusive, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E alguns cristãos não entendem por que a Bíblia fala isso. Jesus já não venceu a morte. Por que ele vai ser ainda, ela vai ser ainda vencida, aniquilada? A Bíblia diz que Jesus já venceu, isso já aconteceu. A morte já foi vencida, ela já perdeu o seu aguilhão sobre a nossa vida. Mas ela não foi completamente ainda aniquilada. Ela será completamente aniquilada quando Cristo voltar e houver a ressurreição geral dos cristãos. Quando for inaugurada a eternidade, aí sim, toda lágrima do olho será enxugada. Toda dor e sofrimento será apagado. E a morte será apenas uma lembrança distante, se é que haverá lembrança dessa coisa terrível que é a morte. Isso para toda a eternidade. Quando a própria prisão do tempo, ela já não vai mais existir para nós. Porque nós dizemos hoje que temos liberdade aqui no Brasil, liberdade, mas a nossa liberdade ainda é relativa. Por exemplo, se eu quiser bater os meus braços aqui e sair voando, vai ser difícil isso acontecer. Ainda mais com essa barriga aqui que eu tenho, vou conseguir voar livre. A minha liberdade ela é relativa. Porque eu estou preso à condição geográfica, à condição física e à condição do tempo também. Mas haverá um dia que nada me segurará. Porque as implicações dessa ressurreição de Cristo, ela também vai trazer influência sobre a minha vida e sobre o mundo. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente sobre isso ainda. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, olha o que ele diz aí. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? O que diz aí na sua Bíblia? As primícias dos que dormem. A palavra primícia significa o primeiro. O primeiro dos que dormem. Em outras palavras, o primeiro a ser ressuscitado. Mas como assim? A Bíblia já fala desde o Antigo Testamento de gente que foi ressuscitada. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro e tantos outros também. E depois, só depois é que ele foi ressuscitado. Quando ele morreu, ele foi ressuscitado. Então, por que Jesus é tido na Bíblia como a primícia dos que dormem? É muito simples. Porque todos que foram ressuscitados antes de Cristo, e fora ele, também depois dele, todos que foram ressuscitados, a não ser Cristo, foram ressuscitados nesse próprio corpo carnal, corruptível ainda, e portanto voltaram a morrer. O que eu vou dizer para você, se eu dissesse para você, olha, Lázaro está vivo ainda, ele vai chegar hoje aqui para participar com a gente do culto. Tem gente aqui que quer morrer dele. Ó, Lázaro, ele já com mais de 2 anos de vida, eu sei lá, eu quero ficar muito perto desse cara, né? Alguém não quer ficar com medo dele, né? Achando que era fantástico, sei lá, alguma coisa. Todos eles já morreram. Cristo foi o único que ressuscitou, em primeiro lugar, com o corpo incorruptível, com o corpo que é perfeito em todos os sentidos. Em segundo lugar, ele foi o único que ressuscitou até agora e que jamais morrerá, porque ele já foi ressuscitado com o corpo mais perfeitamente adaptado à situação celestial. E um dia nós teremos um corpo como dele. A Bíblia diz isso. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha lá? Eu anotei.
Vou adiantar aqui um pouquinho. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. João, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler também o versículo 1 para poder fechar bem a ideia. Desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. Então observa que a ressurreição de Cristo, Ele por ser as primícias dos que dormem, em Colossenses 1,18 também diz que Ele é o primogênito de entre os mortos. E aí em Apocalipse 1,5 também fala sobre Ele ser esse primogênito de entre os mortos. Então Cristo, em sua ressurreição, abriu também um precedente para a nossa ressurreição no futuro. Abriu também um padrão, um tipo de corpo e realidade que teremos lá no futuro, quando houver a nossa ressurreição. Então, toda a característica que Cristo teve com o seu corpo glorificado, enquanto ficou aquele restinho de tempo aqui na terra, uns 40 dias aqui na terra, nós também teremos essa realidade, com a nossa vida, com o nosso corpo, com tudo em nós transformados. Quer ver quais são as características que Cristo teve após a sua ressurreição? A Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, teve um fulgor espiritual sobre o seu corpo. A Bíblia também diz que após a ressurreição, o corpo de Cristo tornou-se poderoso. Mais poderoso do que o corpo que ele tinha enquanto ainda estava vivendo a vida humana conosco aqui. E era um corpo completamente adaptado à realidade espiritual. Não que o nosso corpo físico não seja. Porque mesmo quando Deus criou Adão e Eva, e a gente também, nessa esteira da humanidade, o nosso corpo foi adaptado para viver aqui na Terra, contendo o nosso espírito dentro dele. É um corpo adaptado para a Terra e também para a vida espiritual. Só que o corpo glorificado vai ser um corpo sem a corrupção que aconteceu com o nosso corpo físico por causa do pecado. Esse pecado lá em Adão e Eva, no Éden, quando isso mexeu com a gente, quando deteriorou a nossa mente, o nosso corpo, a nossa saúde, deteriorou a nossa razão, deteriorou o nosso próprio espírito e as emoções. Tudo isso foi contaminado e deteriorado por causa do pecado. A ciência mesmo atesta que nós não usamos sequer 10% da nossa capacidade cerebral. Se estivéssemos condições de usar mais do que 10% da nossa capacidade cerebral, queridos, a nossa vida aqui na Terra seria muito diferente do que é. Seria muito melhor do que de fato é. Mas infelizmente nós somos completamente corrompidos por causa do pecado. E por causa disso, nós não conseguimos evoluir. O Paulo não fala que a gente evolui, a gente não evolui coisa nenhuma. Se você observar para a humanidade, na verdade, ela está evoluindo, ela está retrocedendo. Você vê a violência aumentando a cada dia, e por mais inteligente que o homem fica, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento filosófico, e amplia mesmo a ciência e o conhecimento, mas o homem retrocede no comportamento, na vivência e na vida espiritual. E você vai percebendo como o pecado afetou a gente. Só que vai chegar um dia
entre todos aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo Jesus. Todos esses sofrerão transformação e serão restaurados. Nós seremos transformados, nós seremos restaurados. E não apenas nós, mas a própria natureza, a Bíblia diz que ela geme aguardando a sua própria redenção, a sua própria restauração. Porque haverá um jeito de tudo isso aqui para deixar de ser corrompido como é, para de fato alcançar a perfeição que Deus já havia planejado desde o ano passado. Meu querido, pensa comigo agora em alguns detalhes do que a Bíblia revela de como era o corpo de Cristo após a ressurreição. Abre rapidinho aí a palavra de Deus em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 31. Depois do versículo 36. Lucas 24, 31. Depois do versículo 36. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora o 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Após a sua ressurreição, com o corpo já glorificado, sem a corrupção, que é prática da nossa experiência humana, Jesus então podia, de forma corpórea, entenda isso, de forma corpórea, aparecer e desaparecer. Se você preferir, até atravessar paredes. Porque era o corpo glorificado pós-ressurreição que Cristo teve, que Cristo recebeu. E essa será uma experiência que nós também teremos um dia. Barreiras físicas já não mais nos impedirão. Não vai ter mais sentido bancar a casa para ter segurança. Não vai ter mais sentido ficar trancado, trancafiado no lugar, porque nós não teremos mais limitações de barreira física. A outra característica que Jesus teve era possuir um corpo também material, apesar de mais plenamente adaptado à realidade espiritual. Aí em Lucas 24, agora versículo 39. Jesus falou aos seus discípulos: veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpar e verificar, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Inclusive para Tomé ele disse: olha, está com dúvida? Toca aqui, pode tocar do meu lado, na minha mão. Vê que de fato sou ele. Só que alguns cristãos interpretam errado esse texto. Acham, então Tomé tocou, e depois que Tomé tocou, ele creu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus falou para que Tomé tocasse. Tomé, quando percebeu aquilo antes mesmo de tocar, ele creu. Ele não precisou tocar, ele creu. Ele simplesmente se ajoelhou. Ele disse: Senhor meu e Deus meu, sem precisar tocar. Então aquele ditado que diz que é o seu igual Tomé tem que ver para crer. Ele está até certo entre aspas. Mas entenda, Tomé não precisou de fato tocar. A fé brotou no seu coração quando ele simplesmente foi confrontado por Jesus. E a gente às vezes critica Tomé, né? Só que quantas vezes a gente faz igual a Tomé fez? A gente quer ver o milagre acontecer, por exemplo, e Deus deixar a gente de queixo caído, para que alguém de fato crê que ele de fato é poderoso e pode mudar a nossa história. Quando
conseguem crer quando vão lá nos programas de curandeiros espirituais, gospels, e vê o cara levantando cadeira de roda, levantando lá a muleta, e só assim que consegue crer. Aí Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Quando disseram que Jesus havia ressuscitado, muitos não quiseram crer. No final das contas, é tudo uma escolha nossa. Eu escolho crer ou deixar de crer. Eu escolho crer no poder de Deus, ou eu escolho não crer no poder de Deus. Quando eu escolho não crer no poder de Deus, eu faço muitas vezes como esses repórteres, muitos deles até aqueles que não creem desde o ponto final, que ficam criando os documentários que aparecem nesses canais específicos de reportagem, como National Geographic, como History Channel, e tantos outros canais, às vezes até passam TV aberta, TV Globo, por aí vai. Mas essas pessoas de fato que fazem comentários da Bíblia, e nessa época de Páscoa é muito comum aparecer isso, essas pessoas não têm fé. Eles fazem uma coisa muito perniciosa. Eles pegam especialistas, entre aspas, que também são ateus, e começam a fazer entrevistas com eles, para eles começarem a falar: não, de fato, a ressurreição não aconteceu, pode ter sido isso, e aquilo, aquilo outro. E quem está do outro lado e assistindo, tem a impressão de que todos os cientistas, toda pessoa intelectual, pessoa inteligente, especialistas do mundo inteiro, de que todos eles são assim, não tem fé. De que todos eles são céticos. Mas isso é uma mentira, isso é um erro, é uma falácia. Porque existem muitos cientistas, historiadores, doutores e pós-doutores, que por mais que tenham estudado, por mais que conheçam a fundo as suas áreas de entendimento, de compreensão, eles permanecem com a fé cristã. Alguns deles, inclusive, por exemplo, alguns astrônomos, por estudarem os corpos celestes, por estudarem toda a física que o universo é contigo, que o universo tem, e são as leis que, na verdade, que regem esse nosso universo físico. Esses que estudam essas leis conseguem de verdade enxergar a mão de Deus ao cuidar disso. Então não caia no ponto dessa gente de achar que você é menos inteligente porque você crê em Deus. De que você é menos inteligente porque você crê na ressurreição poderosa que Jesus teve. Não. Na verdade, é uma questão de inteligência você reconhecer os seus limites. Você saber que aqui o meu conhecimento, a ciência, a minha inteligência vai. Dali para frente, eu preciso de fé, porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. Porque sem fé eu não consigo andar, eu fico papelando com muleta. A ciência muitas vezes capela como se fosse como se estivesse usando uma muleta. Porque ela não consegue chegar muito longe. Mas quando você tem fé, você une com a ciência e reconhece que a ciência pode ir até um certo lugar. Depois dali, sua fé que anda sozinha. Quando você consegue entender isso, meu irmão e irmã, você está alcançando o equilíbrio na sua vida espiritual. Você está alcançando o equilíbrio na sua vida intelectual. E você está muito mais próximo da verdade do que aquele que escolhe um lado ou escolhe apenas o outro. Se a gente anda só por fé e deixa de lado a nossa intelectualidade, a gente comete os exageros e as loucuras que a gente anda vendo aí no Evangelho. Se a gente fica só com a inteligência e larga a fé de lado, a gente fica muito próximo de ser um ateu, de ser um desigejado, de ser alguém
completamente fora daquela vontade que você quer para você. Então o que temos que ter nesse ponto? Equilíbrio. Jesus uma vez disse: errais não conhecer as Escrituras e nem recolher Deus. As Escrituras é o conhecimento das Escrituras. É o conhecimento teórico, é o conhecimento intelectual. Você tem que ler, tem que conhecer, tem que entender, tem que estudar as Escrituras. Do outro lado, não conhecer também o poder de Deus. Não conhecer o quanto Deus pode ser miraculoso e poderoso na sua vida prática, no dia a dia, na sua vida pessoalmente. Esses dois extremos levam a gente ao erro. Temos que equilibrar. Conhecer a Bíblia intelectualmente e conhecer o Deus da Bíblia que faz milagres. Então Jesus teve o corpo completamente transformado após a sua ressurreição. Mais interessante que diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Bota lá rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Nós já estamos chegando às partes finais dessa palestra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Ainda falando sobre a ressurreição. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Esse aqui é o versículo errado, deixa eu achar aqui o versículo certo. Está colocando errado aqui o versículo. É aquele texto que fala que ele se tornou espírito vivificante. Se alguém achar aí, por favor, me ajuda. Eu disse que Jesus se tornou, após a ressurreição, espírito vivificante. Se alguém achar, por favor, fala para mim, tá bom? Oi? 45, obrigado. Então, 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é referência a Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Então, mais do que o espírito que tem corpo para poder ter vida, ele se tornou um espírito vivificante. A vida emana dele. A vida emana do corpo de Cristo, do Cristo ressuscitado. Perceba como essas implicações da ressurreição de Cristo, elas dizem respeito também a nós, porque nós teremos essa condição corporal e até espiritual de sermos como Cristo foi após a ressurreição. Meus amados, meus queridos, a ressurreição de Cristo, a gente já buscar esse término dessa pregação. A ressurreição de Cristo tem uma significação tríplice no mundo espiritual, de modo geral. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo garante para todos nós que a morte já foi vencida. Não há sombra de dúvidas de que a morte já foi vencida. Em outras palavras, se permite a redundância, a morte da morte já foi decretada. Ela já perdeu. Ela já foi vencida. Embora não tenha sido ainda aniquilada. Mas ela já foi vencida. A ressurreição de Cristo simboliza também ou aponta para o que acontecerá aos santos no momento da sua própria ressurreição. Como a gente vê aqui, a ressurreição de Cristo abriu esse parâmetro para a gente perceber a graça de Deus agindo, salvando-nos espiritualmente e também restaurando-nos a condição
inicial, primordial que Deus havia criado lá no Éden. E em terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo relaciona-se com as doutrinas da justificação, regeneração e a ressurreição final. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ser justificados diante de Deus. Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo cobrindo a nossa vida, vê também o fato de Ele ter ressuscitado por cima de nós, ter cumprido a sua missão como Filho de Deus aqui na terra. Então, por causa dessa obra de Cristo, culminando com a sua ressurreição, Deus olha para nós e diz o seguinte: vocês não são mais culpados, vocês já foram meus filhos lá no passado, mas por causa do meu Filho, vocês hoje são declarados justos por mim. Vocês são justificados. Eu declaro a justiça de vocês por causa dos méritos do meu Filho Jesus Cristo. Além da justificação, a nossa própria regeneração. Porque hoje em dia, infelizmente, queridos, nós vemos o evangelho de modo geral. Nós vemos pessoas falando do evangeliquez. Nós vemos pessoas que chegam como crentes, que aparentam ser crentes, que falam como crentes, mas não tiveram regeneração. Não foram regenerados. Porque frequentam as igrejas, mas continuam pensando, raciocinando e agindo como as pessoas que estão no mundo. Continuam com o mesmo sistema de pensamento que tinham antes de se converter. A palavra conversão em grego é metanoia. Metanoia literalmente significa mudança de mente. Eu não me converti se de fato eu não mudei meu modo de pensar. Eu não fui regenerado se eu não mudei meu modo de pensar. Portanto, querido, entenda de uma vez por todas. A ressurreição de Cristo também afeta como nós entendemos a nossa própria regeneração, o nosso próprio novo nascimento. Isso depende da nossa religião.